Você já se viu nessa situação? Você chega no escritório até que otimista, afinal de contas tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para despachar, e aí quando chega na metade do dia você viu que você não conseguiu finalizar nem a primeira atividade. E isso dá uma frustração danada, não é não? Pois bem, hoje eu falo para você líder e para você empresário que também é líder. Saia da operação. Se essa é sua dor, se esse é seu problema, fique comigo porque este é o assunto do vídeo de hoje. Olá, sou Lara Matos, especialista em liderança e trago para você hoje um assunto que está mexendo muito comigo e eu imagino que mexa com você. Afinal de contas, falar para o dono do negócio e falar para o gerente, para o gestor, saia da operação, parece ser muito simples, mas é possível. E eu estou aqui justamente para trazer para você, nesse período, vídeos que falam sobre como você pode sair da operação. Aí você vai me dizer, Lara, mas por que eu deveria sair da operação do meu negócio? Afinal de contas, quando eu coloco a mão na massa, ali, fazendo algumas coisas que requerem às vezes a minha atenção, eu estou zelando pelos processos, pelo negócio, pelas pessoas? A resposta é não. Você, na realidade, como empresário, dono do negócio, ou mesmo um gestor, um gerente, um supervisor, o nome que você queira dar, vocês precisam estar em outros níveis hierárquicos da empresa, da organização. E você vai entender por quê. Não deve estar na operação, porque afinal de contas, a operação ela deve sim ser exercida por outros profissionais, ou mesmo por processos automatizados. Mas por que será, Lara, que eu não posso estar na operação? Afinal de contas, é o meu negócio. É porque você, de fato, precisa fazer outras coisas. Pensar em outros cenários, observar o ambiente, seja interno, seja externo. Quando você tem consciência sobre isso, a possibilidade de você sair da operação é muito maior. Então eu trago para você justamente hoje algo que amplie a sua consciência sobre isso. À medida que você tem mais informação e uma consciência ampliada sobre o problema, o tamanho do gargalo, talvez você esteja mais preparado psicologicamente para abrir mão da operação. Então, para falar sobre consciência, ampliação da consciência de um gestor, de um empresário, eu trago um conceito que eu chamo de tripé da liderança. Para que você aprenda a ser líder e saia da operação, você precisa atentar em 3 pontos. O primeiro deles é sobre você, que é líder. E eu digo líder é aquele que está à frente, operando a empresa, tocando o negócio, tocando as operações, mas não necessariamente com a mão na massa, e zelando, como eu sempre pontuei aqui nos meus vídeos, pelas relações interpessoais. Lembrando, todo negócio precisa de um grupo que esteja com o mesmo objetivo, olhando o mesmo horizonte, e as ações precisam estar direcionadas para esse norte, para que de fato todos compartilhem das mesmas razões de ser do negócio, ok? Então, pensando no líder, eu preciso me olhar, eu preciso entender quais são as minhas forças, quais são os pontos que eu posso melhorar, o que de fato faz com que eu não delegue, o que de fato faz com que eu não consiga abrir mão da operação. Então, um olhar interno de autoconhecimento, já trouxe aqui em outros vídeos, você pode conferir no canal os conceitos de autoconhecimento que levam à autoliderança e os 8 pontos que tornam você um líder eficaz, os 8 pontos da liderança. Tudo isso faz com que você tenha de fato um olhar para você. O segundo ponto dessa tríade seria o tempo. De nada adianta você ter consciência sobre o seu papel enquanto líder se você não tem tempo. E o tempo é um dos maiores recursos que nós temos hoje em dia. Então você precisa de fato ter um olhar mais acurado sobre esse tempo. O que você precisa fazer para ter mais tempo? Como é que você lida com a distribuição
divisão das atividades na sua agenda, no seu tempo útil? Será que você está desperdiçando tempo com coisas que talvez não sejam da sua alçada? Você tem otimizado o tempo que você tem? Então, quando você também tem um olhar mais acurado sobre como você usa o seu tempo, que é um recurso valoroso e cada vez mais escasso, você também já está um pouquinho mais preparado para sair da operação. E a terceira parte dessa tríade seria a equipe. Então imagine você, líder, com consciência sobre si, sobre o seu papel, desenvolvendo um papel de autoliderança sobre si mesmo e mostrando aos demais como é possível de fato você ter um autocontrole, pensar na sua autoeficácia. E aí, à medida que você vai desenvolvendo essas competências de ordem pessoal, você vai relativizando alguns conceitos que você tinha sobre gestão do tempo, você vai aproveitando mais o seu tempo, utilizando-o com mais propriedade, com mais inteligência, e agora você olha para a sua equipe, porque afinal de contas te sobrou tempo. E aí você vai olhar para a sua equipe, para a competência das pessoas, para as questões de ordem operacional, o que de fato elas precisam fazer, as pessoas que são certas para determinadas operações, quais as necessidades dessa equipe, quais seriam as metas, o que acontece para que elas não consigam atingir essas metas, ou quando atingem, como é que você vai celebrar com elas. É aquele olhar que você já devia para a sua equipe e que você não conseguiu entregar até hoje, afinal de contas, você não saiu da operação. Então, à medida que você tem uma noção do que é essa tríade ou esse tripé da liderança, você consegue estar mais preparado para o próximo passo, que é, de fato, sair da operação. Então, não se esqueça, essa tríade é composta por você, líder, pelo seu tempo e pela sua equipe. Se você zelar por isso, você vai ter muito mais resultado ao tentar sair da operação. E finalizo esse vídeo contando para você uma história muito interessante para você ver o ônus que é não sair da operação. Eu atendo em loco várias empresas, desde consultoria de líderes, mentoria de líderes, e na minha experiência eu verifiquei cases extremamente perturbadores em relação a este assunto, mas um deles eu gostaria de trazer para você. Existe o dono de uma empresa que, ao invés de ocupar o seu tempo tendo a melhor negociação com fornecedores, para que ele tenha um preço bacana, para que ele seja competitivo e aumente seu lucro, ele muitas vezes usa o seu tempo para comprar a bucha para arrumar a porta da empresa. E sabe o que acontece quando essas coisas acontecem? É o que nós comumente chamamos deixar dinheiro na mesa. Deixar dinheiro na mesa é justamente aquele dinheiro que você está deixando de ganhar, porque você não está olhando para ele. E é isso aí, se você gosta desse assunto, se você quer saber mais como sair da operação, me acompanhe que nós continuaremos com esse assunto nos próximos vídeos. Um beijo, bom trabalho e saia da operação!